canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo do dia e com muita informação importante, falando já da reformulação do elenco do Vasco. Então, ó, dedão no like aí que ajuda a gente bastante no começo. Se for novo no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. E você que se amarra aí numa aposta esportiva, tá chegando Copa do Mundo, eu super te recomendo, ó, a Bet7k, que é grande parceira aqui do canal Futebolaço. Primeiro depósito seu, aí eles dobram o valor. Você pode ganhar bônus até de R$ 1.200 no primeiro depósito. Indicando um amigo, tem vintão para poder apostar. E claro, você também agora tem o cash out. Você pode encerrar as apostas antes dos jogos acabarem. Se estiver perdendo, você encerra antes, perde menos. Se você estiver ganhando, está sentindo que o time adversário pode marcar um gol, tu já encerra e garante uma prata também. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, a situação é a seguinte, muita informação importante. Amanhã teremos às 3h30 da tarde uma coletiva com o CEO da SAF do Vasco, Luiz Melo, às 3h30 no CT. Estarei, inclusive, presente lá. E os jogadores estão de férias, tá? Repetindo, os jogadores já estão de férias. Inclusive, alguns jogadores nem voltaram para o Rio. Alguns têm família em São Paulo, ficaram por lá mesmo, e outros de lá já tinham até passagem comprada para outros destinos. Então os atletas do Vasco estão de férias, né? O correto aí são 30 dias, não sabemos ainda qual será a data de apresentação. Acredito que nessa semana ainda nós já teremos novidade a respeito disso. O técnico Jorginho não deve ficar no Vasco, inclusive ele encerra essa passagem no Vasco. Digo encerra porque não é oficial ainda, tá? Não tem... o Vasco ainda não confirma que ele não vai ficar, mas o próprio Jorginho na coletiva já fala em tom de despedida. Ele teve 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 56% de aproveitamento, 18 gols marcados e 14 gols sofridos. Antes de eu falar um pouco aí do Jorginho, eu gostaria de trazer algumas informações a respeito de mercado da bola. Segundo apurou o companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, alguns nomes já estão no radar e o Vasco já vem negociando. Goleiros, o goleiro Marcelo Groi, que era do Grêmio, aí tem 35 anos de idade, completa 36. Agora, no dia 13 de janeiro, tá no Al Ittihad, lá dos Emirados. Inclusive, ele foi comprado, depois o Grêmio ganhar a Libertadores em 18. Ele chegou logo em janeiro ali para a equipe do mundo árabe, tá no radar. O goleiro Kehler, do Internacional, vem fazendo uma ótima temporada. O Inter é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Groi tem contrato com o clube árabe até o final do ano. Já o goleiro Kehler tem contrato de mais 2 anos ainda com o Inter. 2 temporadas. O próprio goleiro Agustin Rossi do Boca, que o Vasco tem interesse, vem sendo oferecido para vários clubes e o Internacional é um deles. O Inter tem muito interesse em goleiro sul-americano, então não veria com tanto maus olhos assim a saída do Kehler para a chegada do Agustin Rossi. Então esses são os goleiros que hoje estão ali no radar do Vasco. O Agustin teve uma sondagem recente, o Groi e agora o Kehler são nomes aí que estão mais no radar. E um outro nome que apareceu, segundo apurou também o companheiro Flávio Dias, é o Davi Terãs, uruguaio de 28 para 29 anos de idade. É um jogador que vem muito bem no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense pagou uma grana importante pelo jogador vindo do Atlético Mineiro. 51 jogos na temporada. Só no Brasileirão aí foram 29 jogos, 11 gols marcados e 3 assistências. É um jogador que é meia, mas faz bastante gols. Então é um jogador interessante que começa o Vasco a mudar de prateleira. Inclusive, segundo apurou o Flávio Dias, já existe um acordo entre o Atlético Paranaense e o Vasco, de que o Vasco tem prioridade na compra do jogador até esse mês agora de novembro. E segundo foi apurado, o Atlético Paranaense quer 5 milhões de dólares pelo jogador, que daria na casa hoje de 25 milhões de reais. Então Davi Terãs deve ser novo reforço do Vasco, tá bom? Acredito que o Vasco deve correr para resolver essa situação de treinador, até porque não faz nenhum sentido você montar o elenco sem ter um técnico. Então não temos ainda uma formalidade, não é oficial ainda que o Jorginho não sai, pelo menos a hora que eu tô gravando, mas o Jorginho não deve ficar. Tanto é que o Jorginho não deve ficar
que eu vou trazer para vocês agora mais um trecho da entrevista coletiva dele. Primeiro, antes de eu falar um pouco aí dessa questão de você sentir que ele não deve ficar, ele vai agradecer a torcida do Vasco por tudo que ela fez nessa passagem dele. Com certeza, acredito que você que está em casa sabe que nós fomos o grande craque desse time na segunda divisão. Ele vai aproveitar para agradecer algumas pessoas que, na opinião dele, foram importantes nessa semana. Mensagens de Romário, Edmundo, e dedicou essa vitória também a dois ídolos nossos aí que estão, infelizmente, com problemas graves de saúde. Roberto Dinamite, que vem tratando um câncer, ele inclusive está em casa, e o nosso pequeno príncipe, Giovani. Então, com vocês, o Jorginho, agradecendo a torcida do Vasco e dedicando essa vitória de ontem a essas pessoas. A torcida do Vasco, ela é muito especial. É uma das maiores do Brasil. Eu tive o privilégio de jogar aqui, ser campeão como jogador, ser campeão como treinador e subir 2 vezes essa equipe nesse time, o clube, para a Série A. Naturalmente, eu desejava muito isso para que... Eu conheço muitos, eu tenho muitos amigos, muita gente mandando mensagem para mim, muitos vascaínos, consegui ingresso para alguns deles, que eles não conseguiam comprar. Eu falei assim, custa 50. Mas conseguimos, e a gente ficou muito feliz por trazer essa alegria para o nosso torcedor. E agora o torcedor pode ter certeza de que o próximo ano será muito diferente. O próximo ano a gente tem uma estrutura, tem uma capacidade, a questão da SAF, da 777, que vai ter um investimento pesado, e a possibilidade que a gente tem realmente de formar um grande time, né, e ter uma estabilidade grande durante o ano, vai ser muito importante. E então, assim, o que eu estava esperando era justamente esse momento de fazer com que o torcedor realmente, assim, vibrasse com essa alegria realmente da volta à Série A. E tem 2 torcedores especiais, eu vou falar na realidade de 4, porque são 3 deles são artilheiros e um era uma criatividade fantástica. Mas eu falei, inclusive, logo após jogo, mas eu quero deixar aqui claro, eu tenho orado todos os dias por você, Giovani, e por você, Roberto Dinamite. Sei da luta que vocês estão passando com a saúde de vocês, mas tenho certeza absoluta que esse acesso do Vasco trouxe uma grande alegria ao coração de vocês, e eu tenho certeza que também com a oração de todo vascaíno, pense em Giovani, pense em Roberto Dinamite, para que eles tenham saúde novamente, para que eles estejam juntos o mais rápido possível com a gente. Então, um beijo no coração de vocês. E tem 2 caras que eu tive o privilégio de jogar, que a palavra desses caras foi muito importante para mim. Eles não têm nem ideia, mas Edmundo e Romário são 2 grandes artilheiros que falaram da sua forma de ser. O Romário falou assim: o Vasco tem que passar por cima do Ituano. Não passamos por cima do Ituano, porque foi um jogo extremamente difícil. Mas o que ele quis dizer é que o Vasco realmente não podia, de jeito nenhum, né, perder esse jogo, porque aqui é Vasco. Então, Baixinho, eu agradeço a você de todo o meu coração. E você, Edmundo, que tem estado sempre presente, sempre por perto e acreditando na gente. Eu quero, de coração, agradecer vocês que são amigos, são ídolos desse grande clube aqui, e pode ter certeza, com a presença de vocês, com o apoio de vocês, desses 4 e tantos outros, né, que passaram pelo Vasco da Gama, um beijo no coração de vocês e muito obrigado por toda a força. Bom, e agora vocês vão sentir na fala do Jorginho exatamente o que eu acabei de dizer no bloco anterior, que é você já sentindo na própria fala dele que ele acredita também que não deve ficar. O Jorginho foi questionado se já existe uma conversa para a renovação, para ele ficar, e pela própria resposta, se tivesse algo nesse sentido, ele ia falar, não, eu vou ficar e tal, deve ser anunciado em breve, mas você vê que não. E outra situação, ele já é até perguntado o que esperar do Vasco em 2023, e ele já dá um relato ali meio de torcedor. Olha, eu torço por isso, eu gostaria de ver aquilo. Você vê já que ele não fala muito como comandante do Vasco da Gama. Então vou deixar com vocês o Jorginho comentando esses 2 assuntos. Não, eu acho que a minha maior alegria é ter colocado o Vasco na Série A. Essa é a minha maior alegria, eu quero curtir esse momento. Sinceramente, não estou preocupado com essa situação. Eu sou muito grato, como eu falei, ao Paulo Brax, ao Luiz, que é o nosso CEO, ao meu xará, né, que é o nosso presidente, Jorge. Sou muito grato a eles por ter dado toda a estrutura, ter dado toda a condição da gente chegar nessa situação. Nós sabemos que no início foi muito difícil,
Então, assim, eles trouxeram com certeza um refrigério ao nosso coração, uma esperança de que as coisas iriam mudar, e mudaram. Não tem salário atrasado, não tem bicho atrasado, está tudo certinho. Tenho certeza que amanhã vai estar na conta, porque é o 5º dia do mês, então vai estar tudo bonitinho ali. Então, eu quero mais curtir esse momento e deixo naturalmente para eles tomarem a decisão. Estou muito feliz, estou muito grato a Deus por esse momento, grato aos meus companheiros, né, que me ajudaram, porque ninguém faz isso sozinho. Eu falo sempre, todos nós, todo o staff aqui, Húngaro, a galera toda que está aqui, Bebeto, Joelton, todo mundo aqui, todos nós somos coadjuvantes. A gente faz de tudo para que esses caras entrem em campo confiantes, organizados, com sangue nos olhos, e é isso que a gente quer agora. A gente quer comemorar e o que tiver que acertar, deixa para depois. Cara, eu desejo muito para o Vasco todo sucesso, que o Vasco realmente possa viver momentos gloriosos como aconteceram, por exemplo, em 2000, 2001. Aquele grupo ali, aquela equipe de muita capacidade, de muita qualidade, de muita entrega. Também que vivemos em 2016, que foi difícil. A gente tinha um time com uma média de idade aproximadamente de 30 anos para cima, era de 34 para 35 anos, e os caras deram a resposta, nós classificamos, eu nem sei como é que foi aí, Bahia, a gente tirou em terceiro, ganhou, então a gente está em quarto mesmo, né? Isso, então terminamos em quarto, outra vez terminamos em terceiro. Então, o que eu desejo realmente para o Vasco, é o que foi falado pelo Paulo, foi já falado por mim, é que o Vasco jamais volte à Série B. O Vasco não merece a Série B. O torcedor que o Vasco tem, a paixão que ele tem, o número de torcedores que o Vasco tem, não merece a Série B. Então, que o Vasco se organize, se estruture e faça um grande 2023 e traga grande alegria para o seu torcedor. E agora, para finalizar, um desabafo. O Jorginho vai encerrar essa passagem dele aqui nesse vídeo, fazendo um desabafo das vaias da torcida em muitos jogos, time sem vergonha, xingamentos ao Thiago Rodrigues, e ele vai aproveitar e fazer um agradecimento aos atletas. Por mais que a torcida tenha sido grande craque, a gente apoiou, empurrou, o Jorginho vai dizer que, por maior apoio que se tenha, por maior treino que se faça de uma certa forma, no final das contas, quem cruza, quem cabeceia, quem dá carrinho, quem marca, quem ataca, são os jogadores. E sem eles, esse acesso não existiria. Então o Jorginho vai fazer um mix de desabafo, agradecendo seus atletas e comentando toda essa pressão também. Eu preciso falar dos meus jogadores. Naturalmente, a gente sabe a importância da torcida, a gente agradece muito a eles, e a gente sabe, a gente entende, por exemplo, muitas vezes nós saímos vaiados de São Januário, alguns torcedores ensaiaram alguma coisa aqui também, mas a gente sabe que é por eles estarem com o coração muito machucado. Mas eu tenho certeza que as coisas vão mudar. O torcedor do Vasco pode acreditar nisso. E eles são, com certeza, com apoio, todas as vezes, eu falo sempre isso. Se o torcedor entendesse o quanto ele é importante apoiar, motivar o jogador, porque nem todos, eu falei do Romário aqui, nem todos são como o Romário. O Romário, ele estava pouco ligando se vão vaiar ele ou se não vão. A personalidade dele não deixava, ele tinha uma força mental impressionante. Nem todos os jogadores são como o Romário. Então, o quanto é importante a torcida aplaudir. E muitas vezes a torcida vaiou e acabou prejudicando algum jogador. Então eu faço um apelo, um pedido ao torcedor. Vamos entrar no ano de 2023. Precisa de mais do apoio de vocês para que a gente possa realmente superar, se eu estiver aqui ou não estiver aqui, que o Vasco da Gama possa superar esses momentos difíceis e tenha realmente um grande ano de 2023. E eu quero parabenizar naturalmente os meus atletas. São eles os protagonistas. Nós, eu já falei, todos nós, comissão técnica, staff, torcida, a gente não entra em campo. Por mais que a gente apoie, que a gente dê moral, apoio moral, a torcida aplaudindo, a gente não entra em campo. Eles são os responsáveis de nós estarmos na Série A, os atletas. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E às 8 horas da noite estarei ao vivo lá no Futebolaço. E o podcast eu espero vocês, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Vai ter vídeo ainda aqui no canal no final da noite, tá? Valeu, fui!